Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Humanamente Falando. Quem vos fala aqui é Júlio Pontes e você seja bem-vindo. Já vai aproveitando, ajudando a gente, compartilhando, fazendo com que esse podcast venha chegar a outras pessoas também, porque você é o nosso maior convidado, que é sempre a sua participação, é muito importante você estar conosco, tá bom? Então, eu vou apresentar, né, na verdade, a nossa convidada de hoje, né? A nossa convidada de hoje é a Tayana. Tayana Fernanda. Isso. Né? Para mim não errar, né? Isso. Tudo bem, Tayana? Tudo bem, Júlio. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, tá bom? Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui falando desse assunto que eu amo, Sim, que eu vivo. Sim. E estou muito feliz. Tá bom. Eu já agradeço desde já você ter aceitado, né? E, assim, é tão importante a gente estar falando desse tema e a gente, assim, eu quero te agradecer porque você se disponibilizou a estar aqui falando, né, desse tema que é tão importante para as pessoas. Mas antes da gente falar do tema, vamos falar um pouquinho de você, até para as pessoas conhecerem um pouquinho, saber quem é a Tayana, né? Saber o que a Tayana faz. Fala um pouquinho de você. Acho que é a pergunta mais difícil da noite. A gente falar da gente mesmo, né? Mas vamos lá. Sou Tayana, tenho 39 anos. Mãe de 2 meninos lindos, o Pedro, de 14 anos, e o Davi, de 4 anos. Sou cristã, casada, apaixonada pela minha família, pelos meus filhos. E é isso. Estudante, empreendedora, filha, muitas coisas. Legal. Assim, eu fiquei meio pensativo, acho que seria até assim, para a gente aprofundar um pouquinho, porque lá no seu Instagram tá escrito assim, Tayana Fernandes, mãe atípica. Fala um pouquinho sobre essa... Mãe atípica. Acho que a gente pode... Essa definição, né? Ela já pode começar a falar um pouquinho, porque isso tem a ver com você, aquilo que você faz, né? Tem sim, porque a gente às vezes vê muitas pessoas com medo de usar esse título, né? De mãe atípica ou falar sobre o diagnóstico. E eu não entendo isso como um rótulo, eu entendo como uma forma de informar. Sim. Informar sobre a realidade que a gente vive e ensinar um pouquinho para uma sociedade que, por muito tempo, não teve oportunidade de aprender sobre isso. E como hoje a gente vive um número crescente de diagnósticos e o assunto da deficiência tem sido cada vez mais comum, eu acho importante a gente usar essas definições, esses nomes para as pessoas, porque muita gente não sabe nem o que significa. Isso mesmo. Muita gente que é uma família atípica, que é mãe atípica, não sabe o que significa. A palavra, a sigla PCD, não sabe o que é o atípico. E aí, quando pergunta, é uma oportunidade. Eu vejo sempre como uma oportunidade de informar, de trazer esse assunto à tona. Então, mãe atípica é o que eu sou, é o que eu amo hoje descobrir a cada dia, depois do diagnóstico do meu filho, que é autista. E é por isso que tá lá, mãe atípica. Legal. Então, o tema de hoje, ele fala um pouquinho sobre os desafios, né? E a conquista dentro dessa jornada de uma mãe com um filho autista, né? É legal a gente pensar assim que esses temas eles vão encaixando, porque nós falamos um pouquinho, né, nos 2 episódios anteriores, a gente falamos sobre a questão do autismo, da inclusão na escola, né? A gente falou um pouquinho sobre, na semana passada, no outro episódio, do autismo na questão adulta, e nada melhor, porque na verdade foi até os próprios, né, as próprias pessoas, né, que participam com a gente, daqui a pouco o pessoal vai estar entrando aqui participando, pediram para trazer uma mãe com esse tipo de especificidade, com essas questões. E esse tema acho que tem tudo a ver, né? A gente falar um pouquinho dele e você falar um pouquinho da sua vida, daquilo que você vive, daquilo da sua história. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como que é a família e a importância da mãe dentro da questão do autismo? Fala um pouquinho de você dentro dessa questão aí. A importância da família... pai, mãe, irmão e a criança com diagnóstico, né? Não vou nem falar sobre os familiares, sobre os parentes agora. Mas
Primeiro, eu entendo como a responsabilidade da família de passar essa segurança para a criança. Então, a gente tem a responsabilidade de observar a nossa criança, a responsabilidade de buscar essa aceitação de forma mais madura, mais rápida, inclusive, e passar essa segurança para a criança. Porque se a criança não tiver essa aceitação dentro de casa, como que ela vai se sentir segura na escola, nos ambientes que ela passar a frequentar no futuro, né? Então, assim, eu costumo falar que quando eles são pequenininhos, é tudo muito fofinho, tudo muito bonitinho, mas eles crescem. Então, esse tratamento talvez não seja compreendido ao longo da vida. Vai ter uma interpretação de excesso de cuidado, de mimo, de superproteção e de pirraça, de falta de educação, de uma criança sem limites para um adolescente sem limites, um adulto cheio de vontades, e nem sempre essa é a realidade. Então, eu penso que como família, a gente tem que buscar essa aceitação. Fácil, não é? Que é um desafio diário. Então, assim, a gente tem medos sobre a nossa vida, medos sobre o mundo, como o mundo vai receber a nossa criança, como a escola vai receber a nossa criança, como o mercado, a padaria, qualquer ambiente, a igreja. Mas faz parte da nossa obrigação trazer essa informação no dia a dia. Então, no período de investigação do diagnóstico do Davi, quando eu comecei a observar ele com 9 meses, eu comecei a perceber algumas perdas de habilidade dele. E eu fui descredibilizada por médicos. Então, assim, quando eu levava essas observações, os médicos falavam, não, é cedo. A médica falava, não, calma, mãe. Então, assim, era aquela coisa de um excesso, né? Um olhar, uma mãe de Google, talvez. Mas não, eu percebia que realmente ele, ainda mais que ele foi uma criança que nasceu bem no período do Covid, ele teve Covid, ele nasceu prematuro, então eu já tinha essas preocupações. E aí, com 9 meses, ele começou eu comecei a perceber que ele já não reproduzia, não imitava, ele já não emitia sons, ele estava deixando de olhar nos olhos, ele estava deixando de imitar. Então, o tchauzinho que ele dava, ele já não dava mais, os gestos, assim, que criança faz, né? O interesse pelos brinquedos, ele já não tinha. E aí eu comecei a levar isso para a médica e ela achava cedo para observar. Mas aí a gente foi bem insistente. Meu esposo, ele ainda ficava um pouco inseguro, porque a gente resiste, né, a essa possibilidade de ter um diagnóstico, mas me acompanhou em todo esse processo, a gente seguiu junto dessa angústiazinha, até conseguir um profissional que validasse essa observação da gente. E aí, com 1 ano e 4 meses, a gente começou a terapia, uma intervenção precoce, mesmo sem esse apoio médico. A gente conseguiu suporte, né? Um suporte de uma terapeuta, um método que era bem bacana, é muito bacana, o Padovan, não sei se você conhece. Não. E ele começou a fazer e a médica acompanhando. E aí a gente começou a fazer investigação com a neuro, com a equipe multidisciplinar, os multiprofissionais, até que viesse o diagnóstico com 2 anos. E foi muito importante para a gente ter esse histórico dele bem cedo, sabe? Essa observação e não entrar em negação. Porque por mais difícil que fosse receber esse diagnóstico em algum momento, a gente estava cuidando dele. Porque ele não tem como se cuidar. Então, a gente ter esse senso de responsabilidade, de cuidado com a nossa criança, de não ter essa negação, a gente ajuda primeiramente a ele, a nossa casa, a nossa família, a escola no futuro, a sociedade, a igreja, todo ambiente que ele frequentar. Então, foi muito importante a gente ter esse diagnóstico cedo. Sim, eu tô aqui pensando, né? Eu tento fazer um pouquinho o papel das pessoas que vão assistir a gente depois, que vão estar em casa, até para tentar, né, ajudar a gente porque eles participando ajudam a gente a fazer o programa aqui, né? Então, assim, a minha pergunta seria assim, você como mãe, você como mãe, porque assim, se eu não me engano, você tem um filho, tem mais um filho? Tenho. Tem mais um? Tenho.
Como que é esse olhar, você olhando para a especificidade do seu filho? Como que você pode, assim, porque outras mães vão assistir, sim, e eu acredito que passa muitas informações na cabeça, né? Acho que de repente a gente pode colocar isso até para poder dar um pano de fundo para elas poderem sentir à vontade, até para poder participar, compartilhar. O que você pode colocar, você como mãe, quando você começou a perceber, até mesmo antes do diagnóstico, como é que ficou teu coraçãozinho relacionado a isso? O Davi, ele sempre foi um sonho, né? Meu filho mais velho sempre quis ter um irmãozinho, a gente sempre quis ter um outro menino. Uhum. Então, quando a gente soube da gravidez, foi realmente um motivo de muita alegria. E muitas expectativas que a gente gera durante a gestação. Uhum. O pai de brincar, o irmão de ver aquela evolução, aquele desenvolvimento padrão. E aí, vem as surpresas. Uhum. Veio a pandemia, vem tudo isso. São 10 anos de diferença de um para o outro. Hoje, meu filho tem 14, o Pedro, e o Davi tem 4. E aí, primeiro vem aquela culpa do excesso de atenção que o pequenininho precisa. E quando a gente lida com essas mudanças, essas novidades de um diagnóstico de uma deficiência dentro da nossa casa, quando a gente tem um filho mais velho, um adolescente, a gente tem que trabalhar muito esse psicológico dele, né? Porque a gente está voltando... Primeiro que o pequenininho, ele já exige uma atenção por ser o novinho. Sim. Então, um cuidado, aquela dependência. E o diagnóstico deixa a gente mega alerta. Então, assim, a gente precisa o tempo todo estar com a atenção voltada para aquela criança. Então, eu me preocupei muito de como eu ia lidar com isso com o meu adolescente. Como que ele ia entender esse excesso de atenção pro Davi. E ele, tô de lado, tô esquecido, fui único por tanto tempo, amado. Não, ele continua sendo extremamente amado e parte dessa família. Então, a gente teve esse processo de entender como a gente ia se posicionar como pai, como mãe, como responsáveis ali, cuidadores do Davi e de um adolescente também, que também é uma fase que precisa de atenção. Então, o que eu falo muito para as mães que eu tenho contato, para amigas, é assim, entender que a gente não tem essa responsabilidade emocional a ponto de carregar uma culpa tão grande. Sim. Que a gente faz o nosso melhor. Sim. A gente faz o que a gente pode. Além do que a gente pode. Então, essa culpa ao invés de carregar esse peso, esse sofrimento de culpa, por que não trazer esse assunto para a família e fazer essa realidade, fazer parte da vidinha de todo mundo? Para ele, principalmente, ele entender. E aí, quando veio o diagnóstico do Davi, o Pedro também foi para terapia. Porque eu achei importante ele lidar com esses assuntos. E eu não sabia se ele é muito cauteloso. Qual a idadezinha do Pedro? 14. 14 anos. Ele é muito cauteloso e preocupado. Então, a minha preocupação era, será que ele vai trazer para mim as demandas dele? Será que ele vai ter medo de me sobrecarregar? Sim. Será que ele vai continuar vendo em mim a mãe amiga, a mãe parceira? Então, vamos colocar uma psicóloga em ação, uma psicopedagoga para dar aquele olhar na escola e tudo. E é a terapia que ele faz até hoje, já tem 2 anos. E ele ama. Acho que todo mundo tinha que fazer, né? Também acho. Acho que todo mundo... diagnóstico, sem diagnóstico. Eu também concordo plenamente que todo mundo deveria fazer terapia. Mas, assim, você percebe como é importante na sua fala, assim... a rede de apoio que você buscou para você poder estar aqui hoje, da forma como você está colocando, a forma como você está estruturando, né? Porque a gente olha para a questão, né, do autismo, a gente se fala muito, né? E ainda existe um certo tabu ainda das pessoas, de um olhar das pessoas lidar. E a gente precisa entender que, na verdade, a gente precisa se reorganizar, se reestruturar. Mentalmente, inclusive. Mentalmente, mas a gente, porque assim, é algo novo, que a gente tem que, eu acredito, como até assim, eu achei muito interessante a fala do Kleber no último programa, que ele fala que, na verdade, é algo que sempre esteve, mas que nunca foi percebido, né, com tanta, como é percebido hoje. Então, eu acho que as pessoas elas precisam tirar um pouco desse preconceito, né? E saber ver que, na verdade, tem estrutura para você poder lidar de uma forma mais Existe um tabu, uma resistência, até para usar o nome deficiência. Sim. Até para dizer, eu tenho um filho com deficiência. Não, ele tem uma deficiência, ele é autista. As pessoas entendem ainda como um rótulo. E não, é informação.
Quando você informa, quando você usa um acessório de identificação, quando você aceita esse diagnóstico, você possibilita, você dá a oportunidade de outras pessoas conhecerem essa realidade, a conhecerem essa condição da criança, os limites das crianças, características, e diminuir o julgamento. Então, é muito importante diminuir esse tabu, entender que esse assunto precisa ser falado. Perfeito, perfeito. Pessoal, você que está assistindo a gente aí, tá assistindo a gente online aí, você pode estar fazendo perguntinhas, tá? A gente vai tentar aqui responder suas perguntas, tá? Mas é super importante a sua participação para que esse programa, na verdade, ele vá acontecer da melhor forma possível, tá? Eu vou chamar um parceiro e a gente já volta rapidinho com muito mais informações para você. Fica aí com a gente. Olha só, pessoal, tem uma dica importantíssima para você. É isso mesmo. Esse material agora está na forma digital, que vai te ajudar muito. Quer saber um pouquinho mais? Clique aqui na descrição desse vídeo e que você terá maiores informações. Eu me lembro do primeiro dia, da primeira hora que vocês chegaram. Como a gente estava acabando de se conhecer, eu ainda nem sabia como chamar vocês pelos nomes. Disse apenas, sejam bem-vindos. E disse isso algumas boas centenas de vezes naquele dia. Era o meu primeiro encontro com vocês. Começamos a nos conhecer. Vocês dizendo, te encontro lá no Nova América. E eu vendo acontecer uma história atrás da outra. Já a Gabi diz que está crescendo aqui com a sua nova faculdade. Eu ainda podia falar do Antônio, da Dona Valéria, do Carlos, da Renata, da Marina, do Evandro e de tantos outros que, volta e meia, estão aqui, encontrando cada um o jeito de realizar seus desejos. Sinto que valeu muito a pena ser do jeito que sou hoje. E sabem de uma coisa? Como é bom crescer. Humanamente.vida. É isso mesmo, esse espaço ele fica localizado ali no Shopping Nova América, pertinho na Zona Norte, Avenida Pastor Martin Luther King, tá? Tem um espaço para o atendimento, você que quer cuidar da sua saúde emocional, você quer lidar com as suas questões emocionais, é só procurar a gente, tá? Chama a gente no direct aí, @humanamente.vida, ou então faz contato com a gente no número no WhatsApp 21 98626 7843. Vou repetir, 21 98626 7843. Humanamente.vida. Vamos lá, minha amiga. Olha, eu creio que assim, quando a gente ouve, eu estou ouvindo você falando, né? Você é uma pessoa bem expressiva, né? Vai falando, vai, né? E assim, mas eu acredito que quando existem essas demandas, né? Existem alguns desafios. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios do dia a dia, das demandas, né? A rotina. Dessa rotina. Como é que é, né? Porque dá trabalho, né? Dá. É totalmente atípico. É totalmente fora do padrão. Primeiro que o sonho que a gente tem de colocar nossa criança para a escolinha, para uma atividade física, e a criança vai participar das festinhas, dos eventos da escola, aquelas festas de família, tudo isso a gente não consegue ter dentro da nossa realidade, né? Não é tudo flores. Então, quando a gente sai ali do nosso quadrado, né, da nossa casa, a gente enfrenta uma sociedade, uma família, parentes até, com preconceitos mesmo, com resistência para lidar com aquele assunto, com resistência para aprender sobre o assunto, até para assumir. Por isso que eu falo que é importante, como família, ter essa aceitação, porque ninguém segura uma criança que o pai aceita, que a mãe aceita, que o irmão aceita. Porque imagina, ter um tio que não aceita, ter uma tia, ter um primo, ter uma criança, um parente com vergonha daquele comportamento. Então, a criança tem que estar segura. Mas não é fácil a gente treinar as pessoas para esses comportamentos. A criança desregula. Então, a gente tem noites difíceis, madrugadas difíceis. Quem é família atípica, quem é mãe atípica, mãe de autista ou de cuidador de qualquer outra deficiência, vai entender.
disso que eu tô falando. Então, a gente não tem um planejamento que essa noite vai ser tranquila. Hoje ele teve um dia bom, ele vai dormir bem. A gente não sabe se aquele som mais alto, aquele barulho, algum evento que aconteceu na escola vai repercutir na noite daquela criança, na alimentação da criança. Então, é tudo diferente. Tem a rotina de terapias. Então, meu filho, por exemplo, ele faz terapia quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta. E ele fazia as segundas, saiu tem um mês, a terapia de segunda, e tinha sala de recurso às terças. Então, diariamente, tínhamos atividades, só não aos fins de semana, que a gente sempre tentou preservar pra gente. Mas, de segunda a sexta, tinham essas atividades. E aí, como qualquer outra criança, precisa ir numa consulta médica, precisa ir no nutricionista, precisa tomar uma vacina, tem... Além da escola. Além da escola, além das terapias... Além dos estímulos em casa, porque a gente não pode ser só mãe, de dar beijinho, a gente tem que fazer tudo de uma forma diferente. Meu filho é não verbal, então a comunicação dele é diferente. A gente precisa aprender a entendê-lo e fazer com que ele entenda a gente também. Então, treinar essa rotina em família, eu como mãe, ensinar o marido, o irmão, a forma da gente se comunicar. Uma coisa que eu falo muito com meu esposo, a mamãe, a Tayana e ela são pessoas diferentes. A gente tem que ter uma identificação só para a mamãe do Davi, porque até que ele compreenda quem é a Tayana, quem é ela e quem é mãe, né? Então, assim, isso tudo é um jeito novo de viver. Então, dá trabalho para a gente estudar, dá trabalho para a gente se adaptar as mudanças que a criança tem, por exemplo, da alimentação. Ele tem seletividade alimentar. Então, é uma criança com muitas características que precisa de muitos cuidados. Alimentação específica. E tudo isso traz muito cansaço, traz muito esgotamento. Porque a gente acaba ficando de lado, a gente fica nessa tensão, nesse alerta o tempo todo de cuidar, né? E aí... Cuidado. Por um tempo, mas é importante a gente despertar para esse autocuidado. Para essa existência nossa também. Porque eles precisam que a gente esteja bem. Então, se a gente só cuidar, se a gente só se entregar, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir mais. E eles precisam que a gente consiga. Até mesmo porque você precisa estar bem para você cuidar de toda essa demanda que você colocou do dia a dia. Na verdade, da sua semana, né? Que ela é toda cheia de atividades. E aí você precisa estar bem. E aí, como é que é esse cuidado de você com você? Como é que você pode... E é uma realidade de muitas explicações, né? Que a gente é chamado na escola, a gente é chamado na terapia, e a gente tem que entender, receber as dicas e fazer esses estímulos. Então, é muito delicado. É um processo para a gente passar a se olhar. É um processo de aceitação, de entendimento desse diagnóstico. E o efeito que ele traz para toda a casa, para a gente. E quando a gente já está lá no fundo do poço, a gente vê, não dá para ficar aqui. Não dá para continuar desse jeito. Porque a gente começa a perder um pouco do prazer pela gente. Porque você está cansado o tempo todo. Então, você está cansado para fazer um cabelo, você está cansado para fazer uma maquiagem, você está cansado para ir no salão fazer uma unha. Falta grana, você pensa, poxa, eu tenho que comprar a medicação dele, poxa, ele gosta daquele biscoitinho. Então, às vezes é necessário abrir mão mesmo, ter o coração um pouquinho mais rígido, assim, porque a gente precisa também estar bem com a autoestima. A gente precisa ter, nem que seja 10 minutinhos pra gente, pra ver uma série que você gosta, fazer uma leitura que você gosta, ouvir uma música, comer algo. Às vezes, eu tive numa roda de conversa recentemente, eu falei, o que mais você tem prazer? Eu falei, comer e dormir. Eu como pouco e durmo pouco. Então, assim, quando eu consigo dormir bem, para mim, eu tenho um dia maravilhoso. E quando eu consigo parar e comer, fazer um pratinho com o meu café da manhã, fazer a minha refeição, meu almoço, isso me dá muito prazer. Comer minha comida quentinha ainda. Então, assim, te dá prazer isso? Tenta fazer, tenta colocar isso na sua rotina. Porque você vai se sentir parte viva ali, né? Parte dessa história. E não só uma pessoa ali cuidando, se dando, se doando. Porque é isso que a gente faz como mãe. E como mãe atípica, mais ainda. Então, é cansativo, é esgotante,
mas a gente tem que se olhar também. É um processo, demora. Hoje eu consigo ter esse olhar, ter essa visão e ter essa fala de dar importância para o autocuidado. Mas foi um período difícil. Eu não conseguia destinar um tempo meu para cuidar, fazer uma unha, um cabelo. Para digerir, até para que isso assente dentro da pessoa, né? Você consiga... A gente se sente egoísta até quando a gente se cuida. Né? Porque você vê que há uma demanda ali, principalmente você como mãe, e até assim, queria falar assim, perguntar para vocês, né? Porque eu sei que o maridão tá ali, né? Tá ali junto, ali no apoio aqui. E aí, assim, a consciência do marido, do esposo, ajuda muito, né? Dentro desse processo, porque eu imagino... As demandas que você colocou, as questões, né, que não é só da mulher, mas também do homem, também de estar olhando a casa, de também as demandas do filho maior também. Então, eu acredito que outras mães, né, que passam por questões parecidas, elas devem estar se identificando muito com a sua fala, né, e às vezes até de estar com essa demanda toda e não ter uma consciência da rede de apoio, porque a gente tem a rede de apoio que é não paga e a gente tem a rede de apoio paga. Isso. Mas a rede de apoio não paga, ela é muito importante, sabe, para esse autocuidado, para você ter um tempo para você ter esse respirar, como você falou, para eu poder talvez descansar um pouquinho, dormir um pouquinho até mais tarde, ficar com a mente tranquila, né? Eu imagino que isso é muito importante. Eu tenho consciência que, apesar das dificuldades, dos desafios que eu encontro, que eu tenho ainda, de gasto, de tempo, de trabalho, de cansaço, de esgotamento, eu ainda tenho muitos privilégios, tá? Primeiro, o meu marido tá comigo. Legal. Porque o diagnóstico, ele acaba também com muitas famílias. Porque a gente fica... O meu marido pode falar isso abertamente, eu assumo abertamente, que eu vivo a realidade dessas crianças. E eu ainda tenho um projeto, ainda tenho essa parte do acolhimento com as mães e tudo. Então, dia e noite, às vezes de madrugada, eu acordo, aí eu olho o celular assim, ele fala, vai dormir, amor? Não sei. Então, assim, quando a gente dá essa total atenção para esse assunto dos filhos e as necessidades, o nosso filho não ser aquela criança que o mundo espera, né? Que vai abraçar, vai falar, vai conversar, vai jogar bola e tudo, vai corresponder às expectativas de uma sociedade, muitos maridos também abandonam. Então, muitos maridos não conseguem ver, porque o processo do marido é diferente, do pai é diferente do processo da mãe. Sim. A mãe, ela tem um medo a longo prazo, né? A gente tem medo da nossa vida, a gente tem medo de morrer, porque qual é o mundo que nossos filhos vão que vai receber nossos filhos? Como é que ele vai lidar? Como é que ele vai ficar? Ser aceito? Como é que ele vai ser recebido? Como é que ele vai ser acompanhado? Porque ele tem as limitações dele, que a terapia ajuda em cada etapa. Hoje ele tem uma demanda, amanhã ele vai ter outra necessidade, ele sempre vai precisar de um suporte. Isso é gasto, isso é tempo, não é só dinheiro, é tempo que você precisa ter essa disponibilidade, essa disposição também para ir ali, aqui, vai, ou ônibus, ou Uber, ou de carro, seja como for, é rua o tempo todo. Então, no fim do dia, você tá cansada, às vezes você não aguenta fazer a janta, às vezes o marido chega, você tá com a roupa dele, às vezes o marido chega, isso acontece. Você não tá tão bela, tão bem-humorada, tão alegre, às vezes você tá com o dia cheio, às vezes você tá frustrada, às vezes você tá triste. Então, esse processo do diagnóstico, da negação, do diagnóstico, da aceitação, da depressão, da ansiedade, dos medos, é um processo que o marido passa junto, quando ele quer. Porque ele tem essa escolha, né? Não deveria, é injusto. Mas ainda é uma realidade difícil no casamento. Muitos maridos saem, abandonam a criança e a esposa. Então, isso fica uma sobrecarga muito maior. Então, por isso que eu digo que eu tenho um privilégio. Primeiro, porque eu tenho um filho de 14 anos que é uma imensa rede de apoio para mim. Por mais que ele entenda que ele faz parte, que essa família é uma união de amor, de acolhimento para todo mundo, ele é minha rede de apoio. Eu tô aqui, ele tá lá me ajudando, qualquer pessoa que fique com eles, ele é quem sabe da rotina do Davi. Ele é quem acompanha, que sabe as necessidades, o jeitinho. Então, assim, ter essa rede de apoio
do marido, do pai presente, que participa de eventos, que participa da atividade da escola, que acompanha o desenvolvimento, que entende um pouco da terapia, que não participa 100%, porque tem que trabalhar. Eu tenho esse privilégio de poder acompanhar as crianças. Que eu tenho uma amiga que fala que isso é prosperidade. Que a gente às vezes pensa que a prosperidade é só a grana, né? Então, assim... Não é. Quando você entende o que é a prosperidade, na minha vida, eu posso te dizer que, assim, poder acompanhar o crescimento dos meus filhos, poder estar perto deles, e o meu marido presente, isso faz muita diferença. Tá preparando ele, eu acredito que isso vai gerar todo um benefício lá na frente, né? Minha esposa, ela assiste muito o Ricardo, né? Ele tem um vídeo acho que o nome dele é Ricardo, né? Que ele tem no YouTube, e que a mãe dele, ele conversa com a mãe, e a mãe fica filmando, adulto, sei. E aí... É incrível a relação deles, é legal, mas a gente percebe como que a mãe dele prepara tudo para, né? Ela tá ali... filmando, falando com ele colocando, mas como um preparo, né? Porque no início ela diz que não foi assim, né? E até ele chegar da forma como ela ele tá sozinha, né? Sozinha, justamente. Sozinha. Então, assim, eu acredito que você você tem um projeto, né? Você vai falar do seu projeto, mas assim, acredito que você deve receber várias mães, né, lá, né, conversando, falando com você dessa dificuldade que você está falando que infelizmente, graças a Deus, você não passa, mas muitas mães acabam passando por não ter ali, talvez, né, nenhum filho para poder, né, dar esse suporte como você tem, nem um esposo ou outras pessoas da família, e aí isso, o dia a dia, fica muito mais pesado para essa mãe, né? Eu acredito que sim, né? Financeiramente, porque quando pesa o lado financeiro, seja como família, como casal ou sozinha, a mente já não funciona, né? Porque você precisa prover, pagar contas, fazer compras, suprir as necessidades de uma criança atípica não é barato. Então, terapia, mas faz pelo SUS? Quem consegue? Complexo, né? Difícil. Bem complexo. Vamos entrar nesse assunto? Olha, a gente fica aqui. Horas. SUS é difícil fazer esse acompanhamento. E ainda que seja pelo SUS, uma clínica de forma pública, esse atendimento tem o deslocamento, tem todo esse custo do período que a criança vai ficar fora. Então, uma família que não tiver essa estabilidade financeira, que é difícil com a criança típica ter essa estabilidade. E esse equilíbrio emocional, essa estabilidade é muito complicado. É um privilégio ter a rede de apoio. E aí a saúde a gente vai buscando no dia a dia, porque é barra, é difícil. As expectativas que a gente cria, os medos, o preconceito que a gente lida diariamente. A gente, às vezes, faz vista grossa, às vezes não. Às vezes a gente briga, às vezes não. Às vezes a gente está um pouco mais mansa, quer informar, quer conversar. Mas é complicado ter esse equilíbrio diariamente. A Aline, né? A Aline entrou aqui com a gente, aqui no site, está dizendo assim, ó, boa noite. É super importante ter essa rede de apoio, né? Realmente, a rede de apoio, ela faz uma importância muito grande, né? Eu acredito que para o desenvolvimento de benefícios que vão acontecer na vida dele. Mas fala um pouquinho do seu projeto, né? Fala aí, como é que surgiu esse projeto em meio a essa... Como é que surgiu o espaço para o projeto aí? Como é que foi? Pois é, mas aconteceu. Eu trabalhava com festas, então quando o Davi chegou e veio a pandemia, a gente teve que dar esse intervalo. E quando veio o diagnóstico, eu queria muito identificar, usar acessórios de identificação em relação ao autismo, que identificasse ele, porque eu entendo isso como uma forma de trazer segurança, de julgamento, de proteção. Eu vejo dessa forma, que faz parte da aceitação. Para mim, tá tudo bem. Então, usar o símbolo do autismo, que ele tenha na mochilinha, na blusa, isso aí é super tranquilo pra gente. E eu tinha muita dificuldade de encontrar acessórios. E aí eu comecei a buscar, pagar preços altos e tudo. Eu falei, caramba, eu tô tendo essa dificuldade, muita gente deve ter. E aí a gente começou a trabalhar essa ideia de vender os itens, que mudar o meu empreendimento, né? Já que eu estava
parando com a festa. E isso veio uma culpa, um peso, caramba, eu vou fazer do diagnóstico do meu filho um comércio, mas não, era uma oportunidade de tratar o assunto, de informar e dar acesso de valor acessível, né, para outras famílias também a entenderem a importância do uso dos acessórios. E aí eu comecei com o autismo. E aí eu me sentia excluindo os outros diagnósticos. Eu ficava, caramba, eu não quero que meu filho seja excluído, e eu mesmo trabalhando só com autismo, não dá. E comecei com síndrome de Down, fibromialgia, e comecei a acrescentar outros diagnósticos no catálogo, né, dos produtos, e fazendo os vídeos no Instagram, e trazendo as informações do dia a dia do Davi. E aí foram as mães tirando dúvidas, buscando uma orientação, um direcionamento. E aí não foi uma escolha, não foi eu vou ter um projeto. Não, aconteceu. Aconteceu de essa rede aumentando, de mães, de famílias, e eu comecei a fazer eventos voltado para a família típica, com ação social, com tarefas, atividades, distrações ali para a família e para as crianças. Uma forma que as mães pudessem obter informação numa palestra durante esse evento. Então, eu conseguia, no próprio ministério lá da nossa igreja, voluntários, psicopedagogas, professoras, para olhar as crianças de forma segura e as mães poderem aprender um pouquinho. E eu sempre incentivei muito, traga um familiar, traga um amigo. Por quê? Na medida que a gente traz pessoas para essa nossa realidade, a gente ajuda essas pessoas também a serem uma rede de apoio para a gente. Sim. Porque, às vezes, a pessoa tem medo de entrar nesse mundo. Sim. E não é tão misterioso, assim, é difícil, mas é possível. Sim. É incomum? Mas é possível tornar isso comum. Mas a gente precisa trazer. Pode aprender, né? Pode aprender. A gente tem que se abrir para trazer essas pessoas, porque quando a gente passa por uma fala difícil de preconceito, de discriminação, a gente se fecha. Sim, a gente se isola. Sim, é verdade. Então a gente também tira a oportunidade de ensinar para aquela pessoa, porque às vezes é cruel, às vezes é maldoso mesmo, é intencional, mas às vezes não é. Então, assim, será que eu sempre fui respeitosa? Será que eu sempre tive empatia? Ou eu passei a ter depois do diagnóstico do meu filho? Então a gente faz parte desse mundo, dessa sociedade que não tinha informação. Sim. Então a gente também tem essa obrigação de trazer. Então o projeto ele começou dessa forma, trazendo informação, e aí a gente começou a conhecer outras mães que também tinham essa vontade de ajudar outras mães. E uma coisa que eu acho muito bacana falar, principalmente, a gente estava até falando aqui um pouquinho antes sobre política, né? A gente está num ano muito difícil que o autismo está virando, de fato, uma porta de entrada, né? Sim, verdade, Então, assim, muita gente está deixando a causa um pouquinho de lado. Então, quando a gente se identifica com outros projetos que estão ali de coração, que estão ali de fato pela causa, a gente não quer aprisionar famílias, a gente quer direcionar, orientar, buscar em que etapa essa família está do processo do diagnóstico. Já tem uma ação agora, sexta-feira, super bacana, que é do Poupa Tempo, com parceria com o Poupa Tempo, para identificação, para fazer a identidade PCD. E aí o Poupa Tempo ele dá a identidade PCD, com o símbolo do diagnóstico, e um crachá de identificação. Eu estipulei para mim uma meta. Comecei a divulgar tem uns 10 dias. De 25 pessoas até o dia 14. Com 2 dias eu tinha 30 pessoas. Nossa. E aí eu tive que encerrar com 50, porque não dá pra gente ter tanta criança PCD esperando, né? Então, e a gente já tá fechando uma nova data para julho. Porque, para você ver, as pessoas nem sabem que existe uma identidade PCD. Então, é a identidade. Você é PCD. O que é PCD, Tayana? Pessoa com deficiência. Então, a gente trazer esse tipo de informação parece bobagem, mas é importante. E aí, a gente vai fazendo essas ações e trazendo essa liberdade para as famílias, de ensinar outras famílias no seu ambiente e crescer essa rede de informação mesmo, de acolhimento.
Assim, eu percebi que tinha um vídeo, né, que eu acredito que, acho que até, não sei se é a fala dele, que vocês estavam indo para um evento, e aí acho que era em Nilópolis. Sim. Ela tá lá no seu Instagram, não sei, me corrige. E aí eu percebi que acho que você estava falando com o Davi, não é isso? E ele falando que ele ia pro evento, ele também participa. O Davi, não, esse é meu sobrinho. Olha, você participa? Sim, quando dá pra gente levar, eu tenho 2 sobrinhos autistas, então esse meu sobrinho é uma figura lindíssima. O Rian, e ele é super animado, ele é autista, um tagarelo. Ele é estrategista, ele é todo emotivo, ele é carinhosíssimo, muito inteligente. Então você vê o Davi, meu filho, e o Rian, meu sobrinho, são características assim opostas. O Davi, ele é muito esperto, mas ele tem um atraso no desenvolvimento, ele é não verbal, e o Rian, ele é todo alegre, e ele assim, ele fala do autismo com muita naturalidade, tá? E assim, ele se aceita. É legal que essa interação desse movimento do projeto que acaba fazendo, você vai se sentindo parte. Sim. É uma inclusão. Exatamente. Né? Exatamente. É uma inclusão que as pessoas vão se trocando, e acredito que isso vai desenvolvendo e vai trazendo benefício para todo mundo. Para todo mundo. Muito legal. Muito legal. Bom, tem mais uma perguntinha aqui, né? A Aline falou assim: fala um pouco do projeto, estamos falando, vamos falar mais, né? Derli, é isso mesmo, Derli Jardim está aqui dizendo: eu já me sinto excluída por meu filho não ser autista, mas PCD. Graças a Deus coloquei isso no meu coração. Olha isso, tá vendo? Eu acredito que ela está dizendo: graças a Deus, não coloquei isso no meu coração, né? Acredito que seja isso. Você está falando sobre PCD, então assim, você percebe como... O filho dela não é autista. Não é autista, mas é PCD. Mas é PCD. É disso que eu senti como no que início. Tanto que o nome da minha página era Itens Autismo. E aquilo me incomodou por muito tempo. E aí a gente ficou, que nome que a gente vai colocar? E aí eu coloquei, incluir e conscientizar. Porque é inclusão e conscientização geral de toda a deficiência. Então, quando a gente realiza uma ação, olha, eu fico muito emocionada, muito legal, feliz. Legal. Derli, eu fico muito feliz. A Derli vai estar com a gente. Se for a Derli que eu tô pensando, a Derli vai estar com a gente nessa ação do Poupa Tempo. Eu não a conheço pessoalmente, vou conhecer na sexta-feira. E eu fico muito feliz de alcançar, porque eu já vi em muitos grupos, eu faço parte de muitos grupos no Facebook, no WhatsApp, essa reclamação de mães. E existe até um sentimento de rancor, de raiva da família de autista, porque só se fala em autismo. Mas é uma responsabilidade nossa. Sim. Se a gente tem, por exemplo, a minha mãe, ela tem fibromialgia, e eu trago para ela essa responsabilidade de falar sobre a fibromialgia. Falo: mãe, eu já falo muito de deficiência, muito de autismo, vamos ajudar aí, vamos falar. Então, tem uma criança com síndrome de Down, eu falo, vamos, por exemplo, eu faço itens exclusivos, personalizados com um símbolo. Pode usar o símbolo do girassol, a deficiência oculta? Pode. Mas vamos usar o símbolo da sua deficiência para a pessoa perguntar: esse laço roxo é de quê? Esse laço azul, esse laço verde. Poxa, aí todo mês lá eu boto mês da conscientização, da doença tal, da síndrome rara, para as pessoas entenderem, começar a tornar um pouco normal, comum essa fala. Poxa, Tânia, muito legal. Essa fala. Muito legal, muito legal. Fiquei muito feliz pela Derli, viu? É um comentário que às vezes a gente não imagina o alcance que tem, né? Esse pensamento da exclusão dentro da deficiência. Verdade. É uma exclusão. Nossa. Derli, muito obrigado pelo seu comentário, tá? Você está contribuindo com a gente aqui. Deixa eu chamar mais um parceiro, tá? Deixa eu chamar mais um parceiro, tá bom? Vamos lá, vou chamar. Vamos. Daqui a pouquinho a gente vai com mais um parceiro, vamos continuar aqui. Bom, a gente falou sobre as questões do dia a dia. Se a gente for colocar assim, eu já vi que o seu projeto ele é um benefício, mas se você puder colocar assim, desses benefícios já foram alcançados. Acho que a Derli é uma resposta para a gente aqui. É uma resposta. Né? Mas o que mais a gente pode falar sobre esses mais benefícios que foram alcançados através do projeto? Coisas que não são palpáveis, né? Amizades, projetos que a gente identifica, essas parcerias, projetos que têm esse mesmo intuito de ajudar
de somar com as famílias e liberar essas famílias para a vida, porque a gente quer acompanhar, por exemplo, a gente está fazendo essa etapa da identificação. Depois a gente vai ver como que está a questão do vale social, do vale transporte, da alimentação, do trabalho, como que funciona a renda dessa família, se a gente pode ajudar, como que a gente pode ajudar com uma capacitação, com uma orientação de empreendedorismo, por quê? O trabalho, ele ajuda muito na nossa mente, né? Então, quando a gente traz abre a mente dessas famílias, traz essas observações, isso é uma conquista. Isso é uma conquista quando a gente vê uma situação resolvida, uma orientação que a gente passou ali, uma indicação de um corretor de seguros de saúde de confiança, uma indicação de um advogado de confiança que não vai extorquir aquela família. Sim. Tudo isso é uma conquista. Parece pequeno, mas a família ela já está tão cheia de dor, tão prejudicada, financeiramente inclusive, e aí vem um advogado e pega 6 meses de loas dessa família para conseguir um benefício que é obrigatório. Entendeu? Que é direito daquela família. Então, a gente tenta fazer um acordo com um advogado. Poxa, você não pode tirar só 3, 2. Dá uma orientação. Depois, essa família, ela vai ser grata a você. Se ela tiver um processo de escola, de consumidor, ela vai te procurar. Então, assim, você já tem esse cliente. Mas vamos tentar ter essa empatia, essa sensibilidade, né? Então, a gente tenta trazer esse benefício para todo mundo e é uma conquista para a gente. Tem um projeto que é muito parceiro meu, que a gente sempre troca ideia, a gente sempre atua nos eventos uma da outra, é o Mães que se Ajudam, é de Caxias também. E elas, caramba, são muito, muito, muito ativas nessa parte de uma cesta básica, de um evento, de um acolhimento, de conseguir uma vaga para atendimento. Mães, às vezes, que tá ali, ó, meses com o diagnóstico, anos, e ainda não conseguiu ter uma terapia. E aí vai lá, você conhece uma pessoa, você conhece uma enfermeira que trabalha ali naquela clínica, vamos conseguir, você direciona. Poxa, isso é uma baita conquista. Porque a gente vai percebendo que as pessoas, elas cada um dentro da história dela, da própria realidade dela, né? Ela precisa de ter esse suporte. E a gente vai vendo que, às vezes, a gente percebe que o Estado, as questões, as políticas públicas, né, deveriam trazer esse acolhimento maior, mas a gente percebe que há uma dificuldade. Então, a gente está querendo aqui trazer uma fala para as pessoas de casa, não longe da realidade dela. Pelo contrário, a gente quer levar esse processo de uma empatia, entendendo que a gente sabe que a gente não está nos melhores mundos. Não. Mas se a gente tiver informação, sabe? E se a gente entender que existe um canal ali, conheço lá né, o projeto, vai lá no projeto, conversa com outras pessoas que passaram por uma questão parecida, com uma outra situação, que eu acredito que vai chegar um esclarecimento que não pode a gente se fechar, né? De jeito nenhum. A pessoa ela fica sobrecarregada, além, né, da demanda, e por falta, né, dessa estrutura, por falta desse apoio, ela acaba se fechando. Então, acredito que a nossa fala aqui está sendo bem pertinente nesse sentido, né? Para fazer com que as pessoas elas tenham uma informação segura. Sim, sim. Sabe? Segura. De pessoas que não só estão falando, vivendo, né? Isso. Que vive o que, né? E eu acho que isso muito traz uma confiança, né? Essa confiança de, olha, vai por esse caminho aqui, eu já passei por isso, vai por esse outro caminho assim. É mais ou menos isso que você está tentando colocar? É isso, porque hoje, a forma que eu falo com essa naturalidade da deficiência, das dificuldades que a gente já passou, parece que foi simples, mas não é. Mas esse entendimento que a gente não pode ficar ali naquela dor eternamente faz a gente superar esses desafios, essas dificuldades e chegar num ponto de descobrir os prazeres e não perder o desenvolvimento da nossa criança, porque ele é uma criança, eles vão crescer e a gente vai perder aí uma fase linda, só lamentando. Se a gente tá falando de parceiro, então vou chamar mais um parceiro agora, né? Chamar o pessoal da Chip Diesel aí, tá? Fica com a gente aí, tem muita informação para você, a gente volta com muito mais. Fala, gente, boa tarde, aqui é o Thiago da Chip Diesel.
mostrar um pouquinho aqui do nosso trabalho. Esse caminhão aqui fumaçou. Caminhão do tanque, né? Perigoso. Fumaçou debaixo do painel. Veio hoje aqui pra gente poder estar fazendo o chicote dele. Esse aqui deu falha no módulo GS, que é o módulo que faz a ligação das marchas, né? Fica aqui. Ele faz toda a ligação pneumática e eletrônica da caixa de marcha, das PLD. Deu problema, né? O cliente trouxe pra gente. Já tiramos o moto, tá na bancada pra poder consertar. Chegou hoje aí também, pessoal da Super Gás Brás. Tá com problema, não chega a 5 volts. Tomada da pressão de turbo. Já identificamos aqui, batemos continuidade no chicote. O defeito é o módulo, vai ser arrancado agora. Trabalhamos com módulo, reparação, calibração, elétrica, eletrônica, tá? Fazemos kit performance com economia de combustível, tá? Trabalhamos com DT6 aqui, né? Fazendo edições de software, arquivo para modo de injeção eletrônica. Qualquer coisa, fala com a gente aí. Grande abraço. Chip Diesel, é isso mesmo, Chip Diesel é a solução. Chip Diesel fica localizado ali na Avenida Washington Luiz, atrás do shopping da Outlet, muito fácil de você localizar, tá bom? Você vai procurar lá o Thiago, isso mesmo, vou deixar o telefonezinho aqui do Thiago, tá? 21 964 579630. Vou repetir, 21 964 579630. Chip Diesel é a solução. Então, vamos lá. Tem umas perguntinhas aqui, né? Vamos lá. A Georgia está dizendo assim, muita admiração pelo seu trabalho, é um exemplo a ser seguido e um incentivo a ser apoiado. Na verdade, é uma afirmação, né? A Georgia está dizendo, né? A Derli está dizendo aqui, com certeza, acho que ela está concordando, reafirmando, né, o que a gente estava falando, né? A Aline está dizendo assim, ó, parabéns pelo seu projeto. É importantíssimo você falar sobre a sua rotina como outras famílias. Dessa forma, os responsáveis acabam enxergando uma luz de que tudo é possível, né? Então, isso só vem só para corroborar aquilo que, na verdade, você vive, né? No seu dia a dia. E quando a gente faz aquilo que a gente ama, é diferente. É por eles, né? A gente ama nossos filhos. Sim. Então, quando a mãe tá ali sofrendo com a ansiedade, com a depressão, com a tristeza, com os medos, não é uma falta de amor. Talvez é falta de um apoio, de uma palavra para ela enfrentar aquele momento. E gritar para o mundo que é filho e a gente aceita. E ai de quem falar contra quem falar contra. Pois é, porque a gente tem essa força para enfrentar. Mas às vezes a gente precisa dessa virada, dessa acordada, desse start. E a gente fica ali. E eu vou te dizer, eu tenho dias de prostração, eu tenho dias de desânimo, de cansaço, de frustração. Com o ser humano, onde tem gente, tem problema. Então, assim, a gente às vezes se frustra com uma situação, com um desafio de trabalho, de projetos, de dificuldades financeiras também. Então, assim, a gente tem nossos dilemas. Tem dias que aí eu falo às vezes pro meu marido, eu falo, olha, hoje eu tô naquele dia, assim, desanimada, não produzi nada. Aí no dia seguinte, 6 da manhã, eu já tô lá com o meu caderno, com o meu celular, anotando. Tem dia que eu não posto, tem dia que... Porque eu também tô pra baixo. Às vezes eu também tô cansada. Claro. Às vezes... Nós somos seres humanos. Exatamente, exatamente. Mas eu penso assim, que eu preciso renovar a força. Eu preciso recomeçar. A fé me ajuda muito, tá? Isso me fortalece muito, porque... O Davi, ele é um milagre. Então, assim, a história dele é realmente um milagre pra gente, desde o nascimento dele. E se ele já enfrentou tudo que ele já enfrentou, de internação, de Covid, de prematuridade, de tudo que ele já viveu, o que é um diagnóstico para me parar? Então, assim, tem tantas mães que vivem situações, histórias tão mais difíceis que a minha. E por que a vida tem que parar? Não pode parar. A nossa criança já tem essa força. Por que a gente que está aqui, ó, saudável, é onde entra a nossa consciência, a nossa responsabilidade, nossa maturidade. Vamos encarar e eles precisam da gente. Legal, e seguir. Legal. Muito bom, muito bom. E assim, eu tô vendo o seu cordão, né? Ele tem... Tô vendo o seu cordãozinho. E
isso mostra que você não só veste a camisa, mas como você, na verdade, já é vencedora naquilo que você faz, entende, Tayane? E assim, o que você pode dizer para essas mães, tá em casa? Porque eu vejo que você é aquela ativista que está ali na causa, você está militando, e isso vai te renovando, sabe, nas suas demandas. O que você pode dizer para essa mãe que está em casa, que talvez está prostrada, que talvez não está cansada, e que talvez está sem esperança, e que você pode dizer para elas, para essa mãe? Não vai passar. O diagnóstico, ele não tem cura. E aí é uma escolha, é uma decisão. É decidir transmitir alegria para essa criança, porque a criança ela absorve o que a gente passa para eles. Então, a criança ela vai sentir a nossa alegria, ela vai sentir a nossa força, a nossa coragem. Então, passa esse amor, passa essa segurança. O seu medo imenso que traz essa insegurança, essa ansiedade, essa depressão, é excesso de amor, de preocupação para um mundo que a gente sabe que é cruel. Mas passa essa segurança, passa essa força para sua criança, para o seu adolescente, essa parceria, essa aceitação, que vai ser uma troca. Vai ser essa troca de energia dele para você, de você para ele, e vai ser possível passar pelo diagnóstico, vai ser possível viver essa deficiência com lindas descobertas, com lindas superações, apesar dos desafios. Muito bom, muito bom. Bom, tem um comentário aqui, né, que eu achei interessante, né? Georgia, um beijo. Desculpa, Júlio. Georgia, um beijo. Aline, Derli, vocês que estão participando. Conta, bom, Júlio. O Kleber, né? Ele está aqui. É um desafio das mães e pais atípicos, né, enorme. Mesmo mas a consciência de que somos, tem um coraçãozinho aqui na frente, de que o conhecimento e a busca de apoio porque o meu coração ele tá na frente da palavrinha, ó. Ah, é? Deixa eu ver se eu consigo ler ver se você consegue, porque eu sei que o final é para ir à luta. Kleber, o desafio das mães e pais atípicos é enorme mesmo, mas a consciência de quem somos nessa luta, que vem do conhecimento e da busca de apoio, é que traz a consistência para ir à luta. É isso aí. É exatamente isso, é a consciência do que somos nessa luta, do nosso papel. Eu falo que informação salva, então tem muitas mães sofrendo e a depressão e o suicídio, isso é uma realidade muito dolorosa dentro da vida, da família de uma pessoa com deficiência. E busca a sua fé, busca força nesse amor que você tem pela sua criança. E tem pessoas que não têm uma criança com deficiência em casa e tá também deprimida, sim, e tá sofrendo, e tem gente que tem dinheiro e dinheiro não resolve todos os problemas, e tem doenças seríssimas, e os hospitais estão lotados. Então, nós somos mais um. Sim. Nós somos mais uma família com dores, nós somos mais uma família com dificuldades. Claro que a minha dor é minha, então ela não vai ser, talvez, tão grande para você, mas juntos somos mais fortes. Então, o projeto, a união das famílias, a união das pessoas, a rede de apoio dos parentes, é para isso. É para sustentar a nossa saúde, sustentar a nossa vida mesmo, manter a gente de pé por essas crianças. Sabe uma coisa que eu tô pensando aqui, você falando, eu tô aqui, minha cabeça tá... Tô pensando, né, algumas coisas. E é que quando a gente tem esse lado da dor, e que, na verdade, ele ainda não está tratado, é difícil. A gente vê que a pessoa tem dificuldade para lidar. Mas quando a pessoa ela tá ali vivenciando e ela procura ajuda para lidar com essas questões das dores dela, e quando isso vai sendo cicatrizado, ela vai até lembrar dessa dor. Mas essa dor agora vai impulsionar ela
Isso. A ter empatia com a dor do outro, sabe? E eu vejo isso na sua fala, eu vejo isso quando você fala, seus olhos brilham aqui. Então, assim, eu acredito que você teve uma fase, um momento ali, né? E que isso foi, né, encaixado. E tenho. Né? Tenho medo. Que todos nós temos. É humano tenho. isso. Mas só que isso não te paralisou. Pelo contrário, isso despertou um lado em você de estar hoje militando, de estar aí na causa, de estar aí dialogando, levando informação para as pessoas. E aí a gente vê aqui a fala do Kleber, é a informação, a nossa informação, não é só das mães. É nossa, da nossa família, de pai, mãe, filhos, todos nós, a comunidade envolvida em prol de causas, sabe? Sim. E é muito legal isso, sabe? Muito legal. Hoje eu participei de uma roda de conversas na escola do meu filho e a gente já tinha programado essa roda de conversa e tudo. E aí a escola abriu 50 inscrições, houveram 30 inscritos e tinham mais ou menos 15 pessoas. E aí, quando eu fui falar ali com as mães, eu falei, o que faz toda a escola pensar que esse assunto não faz parte da vida deles? Por que aqui só tem famílias de pessoas com deficiência? O que faz toda uma sociedade pensar que esse assunto não faz parte da vida deles? Sim. Então, por que não tinha uma fila ali de espera? Sim. Sabe? Por que esse assunto não é interessante? Eu não gosto da fala de, amanhã pode ser você. Não. Sou eu. Sim. E eu preciso de você. Eu Sim. preciso da sua empatia. Eu Sim. preciso do seu olhar de amor com uma criança, de respeito, de empatia, de carinho, de cuidado, de proteção. De proteção num ambiente que, se você vê que alguém está fazendo algum gesto de violência, que você também tem a responsabilidade de proteger aquela criança, de ter esse cuidado. Então, é um trabalho de união, de sociedade, de todo mundo. Não é só da família atípica, é de todo mundo, é uma obrigação de todo mundo. Atípico e não atípico. Atípico e não atípico. Atípico e não atípico. Porque é uma causa da própria comunidade. Quando eu digo comunidade, eu digo onde todas as famílias estão inseridas no mesmo propósito. Exatamente. E a gente precisa dialogar, abrir espaço, abrir um canal para falar sobre. E não é só quem está passando, aquele que também, porque ele é atravessado por isso também, porque a gente está dentro da mesma comunidade, a gente está mesmo da localidade. Então, eu acredito que quando a gente começa a pensar, dialogar, todos são beneficiados. Isso. Todos. Atípico e não atípico. Todos nós, têm muito a aprender. Né? Muito. E a gente percebe que hoje, né, a gente vai falando, vai aprendendo, porque a gente vai aprendendo a lidar. Né? A fala hoje, eu acredito que é um processo mais pedagógico desse processo de aprendizagem, da gente saber que não são eles que têm que aprender a lidar conosco, mas somos nós que temos que aprender a lidar com eles, porque é um desafio para a gente. Né? Sim. E eu acho que é muito pertinente a gente estar falando sobre isso. Então, minha amiga, o tempo voou aqui, mas assim, eu vou, a gente vai terminar. Eu acho que é importante isso, sabe? A gente deixar, você já deixou a mensagem ali, mas se o pessoal quiser fazer contato com você, estender um pouco mais, fazer perguntas, saber mais do seu projeto, como é que pode participar, que eu acredito que, na verdade, tem outras pessoas, né, que a Aline já deve estar perguntando aqui, eu quero conhecer o projeto dela. Deixa aí o seu Instagram, o pessoal conhecer, o seu contato. Antes de falar do Instagram, eu vou só deixar mais um recadinho para as famílias. Aproveitem quando tiver conhecimento, informação de algum evento atípico, de alguma roda de conversas, porque muitas vezes a gente não tem acesso à terapia, por condições financeiras, por vaga do SUS, e essas rodas de conversa são um momento de abrir o coração, de desabafar, de falar, de chorar, e isso alivia muito também emocionalmente. Então busquem estar juntos, se acolherem, isso é muito importante. Rede social, @incluir e conscientizar. Pode mandar mensagens, lá tem o link do meu WhatsApp, então vocês vão acessar no Instagram, lá na bio tem o link, vai falar direto comigo, pode mandar direct, vão ver lá as ações que a gente está sempre promovendo, os parceiros, as fotos, tudo que a gente está sempre divulgando, e eu fico muito feliz de receber famílias, de poder direcionar, orientar dentro
do que é possível para mim também fazer parte aí da história de vocês. Legal. Muito feliz. Deixa eu ler aqui mais 2 perguntinhas que tem aqui, né? O Will está dizendo assim, a participação do pai é muito importante, admiro os que apoiam as mães e dão todo o seu carinho para a sua família e estão ao lado dos seus filhos. Verdadeiramente estão juntos com muito amor. A Aline está dizendo, parabéns, você quebra os padrões e através da sua força e coragem, ama incondicionalmente de uma forma sobrenatural. Ai, gente, que lindo! A Adélia disse assim, a luta é grande e a palavra, agora não sei, deve ser a palavra de Deus que o coração entrou na frente novamente, seja forte e corajosa. Corajosa é isso, né? Isso e você tem sido. Que legal. Will, maridão, né? Participativo demais. E faz toda a diferença na vida da nossa criança, da nossa família. E é uma inspiração, com certeza, para outras famílias também. E pais, participem. Não é só a mãe, que os papais também leiam, estudem, façam terapia, façam avaliação neuropsicológica. Por favor! Façam e aguentem aí o nervosismo, a ansiedade, o estresse das mamães, porque não é fácil pra gente, a batalha é grande, a luta é grande. Meu marido é super calmo, ele passa um pedaço comigo, porque eu sou muito acelerada. Mas é isso, faz parte. E a união é isso, né? A família é um compromisso. É um compromisso e nem sempre vão ser flores, né? Então a gente encara, com força e coragem. Nem sempre tão firme, nem sempre tão forte, mas sempre juntos. Isso aí, isso é importante. Muito obrigado, tá? Obrigada, Júlio. Pela sua participação. Acho que agrega bastante nesse todo, nesse movimento. Me considero fazendo parte dele, tá? Que bom. E com certeza. Quiser deixar aí um beijão para alguém, quiser, né, mandar um alô, porque a gente vai falando para todo mundo, né? Mas a gente sempre esquece, né? Obrigada a todo mundo que participou. Vi que minha mãe deixou uma mensagem. E a todas as famílias que confiam no projeto, no intuito, na intenção que a gente tem de somar, de ajudar. Nos projetos parceiros, Kátia, um beijo, obrigada por sempre somar, sempre agregar aí com a gente. E é isso, todo mundo que não vive a realidade atípica e vem aprendendo muito, que vem abrindo aí a mente, cada story, cada post que as pessoas se permitem ler e ouvir e aprender um pouquinho sobre essa realidade, isso acrescenta muito e eu fico muito feliz de fazer esse trabalhinho de formiguinha aí, fazer um pouquinho de diferença na vida de cada um. Fico muito feliz. Obrigada por me darem essa oportunidade. Nós que agradecemos. Pessoal, você pode assistir novamente esse podcast, tá? Na TV Metropolitana Rio, tá? Ele vai ficar salvo lá. E nós estamos aqui toda quarta-feira, a partir das 18h30, trazendo temas importantes e a sua participação é sempre importantíssima para estar conosco. Muito obrigado pela sua participação e até quarta-feira que vem. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.